Muito bem, pessoal, muito bem. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live MP Science. Como é que vocês estão? Coloque para mim aqui no chat se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, por favor. Eu estou acompanhando vocês aqui à minha esquerda. Por gentileza, para a gente mandar bala no conteúdo, porque temos muito a conversar aí sobre treino de perna, né? Divisão de treino de perna, então vamos lá. Coloque-me nos comentários aí se vocês estão me vendo e vocês estão me ouvindo. Eu já começo com o conteúdo aqui. Primeiro ok, eu já vou para o conteúdo, beleza? Vamos lá, galera. Bom, seguinte, ó. Já estou com a apresentação aqui pronta. Deixa eu só encontrar ela aqui para a gente começar o conteúdo, então. Já que vocês estão tímidos aí, né? Então, vamos lá. Que beleza. Pronto. Já está na tela para vocês aí. Dividir ou não o treino de perna. Vamos lá para mais uma live, então. Sem mais delongas, não gosto de perder tempo. Então, vamos para o conteúdo, isso que importa. Beleza. Olha só, pessoal. Decidi trazer esse conteúdo aqui para vocês, né, devido a sempre essa existência de polêmica de que se devemos ou não dividir o treino de perna, né? Se a gente deve ou não fazer aquela divisão de a parte da frente da coxa, a parte de trás da coxa, é válido fazer um treino só de glúteo, um treino só de panturrilha, enfim. Pensando nisso, então, eu decidi trazer um estudo científico para a gente abordar esse tema, né? Para a gente explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de estratégia, né? De divisão de treino de perna, se vale ou não vale a pena, se é interessante ou não, e para que a gente possa, então, tirar algumas conclusões importantes acerca do que tem na literatura, beleza? Então, vamos puxar aqui essa apresentação e vamos tocar o conteúdo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Antes de a gente começar, de fato, a explicar, né, o estudo científico, quando a gente começar a realmente a dissecar ali a análise do artigo científico que eu trouxe para vocês aqui, que foi publicado agora em 2024, um estudo científico bem recente, né? Ou seja, um estudo aí que nos aponta aí bastante evidência na literatura, eu quero explicar para vocês primeiro o que é frequência de treinamento, beleza? Bom, frequência de treinamento nada mais é do que a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado ao longo de uma semana de treinamento. Então, para a gente poder entrar, né, se vale ou não vale a pena dividir um treino de perna, por exemplo, é importante vocês entenderem o que é divisão de frequência de treino, né? O que significa frequência de treino. Costumeiramente, a gente fala que frequência de treino, né, é a quantidade de vezes que a pessoa treina na academia, no clube, no personal trainer, na clínica, enfim, né? Ou seja, quantas vezes ela, na semana, vai treinar, né? Se dispõe a executar um programa de treinamento. A gente sabe que não é bem assim que funciona. A gente sabe que frequência de treinamento é a quantidade de vezes que um músculo é treinado ao longo de uma semana de treinamento. Então, eu posso, por exemplo, treinar 2 vezes na semana, mas eu ter uma frequência de uma vez. Como assim? Bom, eu posso treinar, por exemplo, o peitoral apenas uma vez na semana, sendo que a minha frequência é de 2 vezes. Eu posso treinar terça e quinta. Na terça-feira eu treino peito, tríceps e ombro. Na quinta-feira eu treino costas, bíceps e perna. A frequência é 1. Ué, mas não é 2 vezes, terça e quinta? Não, 2 vezes é a quantidade de vezes que eu vou treinar. Mas a frequência que é determinada pela quantidade de vezes que um músculo é treinado, nesse exemplo que estou te dando agora, é uma vez só. Isso vale para qualquer tipo de estratégia, tá? Como, por exemplo, né, o treino de segunda a sexta-feira e o treino de segunda a sexta-feira, ou segunda a sábado, né? Vamos botar segunda a sábado. Segunda a sábado, mas em cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu treino um músculo por dia. Então, a minha frequência, em termos de quantidade de vezes por semana, é uma, mesmo que eu vá 6 vezes para o treinamento. Ou seja, a frequência é a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado ao longo de uma semana, né? E a literatura, ela aponta que diferentes frequências devem ser organizadas de acordo com o objetivo do praticante e que principalmente gere aderência ao programa de treinamento. Isso aqui é muito importante, essa frase final aqui, tá? Ou seja, nada impede, né, de dentro de um ciclo de treinamento,
dentro de uma periodização de treinamento, eu faça, por exemplo, o meu aluno treinar uma frequência de uma vez por semana, em um determinado grupamento muscular, só que em outros ciclos de treino, eu possa pedir para esse aluno treinar todos os dias os mesmos músculos, sem problema nenhum, que é o famoso full body. Ou seja, a frequência de treinamento, ela é uma das variáveis de manipulação do treinamento de força, a quantidade de vezes que o músculo é treinado. Então, frequência de treinamento é uma importante variável, principalmente porque é uma variável que está relacionada à aderência do programa de treino. Por isso que é fundamental que vocês organizem o treinamento de acordo com as estratégias de aderência ao programa. Então, aí, claro, vai muito do quê? Da preferência do aluno, daquilo que o aluno gosta de treinar em relação à divisão de treino. Ah, mas, Moacir, o aluno é iniciante. Ok, iniciante eu até compreendo que a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo, né? A gente tem que ser um pouquinho mais sargento, digamos assim. Nós precisamos realmente organizar a frequência de treino com aquilo que o aluno precisa desenvolver no começo do programa de treinamento. Mas depois que ele vai ganhando experiência, que ele vai melhorando, que ele vai absorvendo, que ele vai aprendendo e tudo mais, a gente consegue, então, engajar esse aluno com um pouquinho mais de tranquilidade e fazer com que ele participe diretamente da prescrição de treino. Isso é fundamental, né? A gente chama isso de autorregulação. Aquilo que o aluno, ele tem como participação efetiva da prescrição e da periodização do treinamento. Não estou dizendo que o aluno tem que periodizar o treino para ele. Eu estou dizendo que o aluno deva participar diretamente da prescrição do treino, à medida que este aluno vai ficando mais experiente ao longo do tempo. Então, isso sim, claro, com certeza é muito viável, vale muito a pena, porque além de você mostrar, por exemplo, que o aluno é um agente ativo da prescrição e da sua própria programação, você também mostra que ele tem muita responsabilidade, na verdade, né, praticamente 100% da responsabilidade de alcançar o seu objetivo, beleza? Então, só para deixar claro isso para vocês, né, que frequência de treinamento se refere à quantidade de vezes que um músculo é treinado por semana e que essas diferentes frequências, né, ou seja, as divisões de treino, elas são fundamentais para que a gente possa, então, organizar melhor a nossa periodização com a participação do aluno conforme ele vai ficando experiente. E uma das perguntas bem interessantes, né, que surge na própria literatura científica, né, a literatura ela começa fazendo essas perguntas e a fim de responder essas perguntas, do que nada mais é do que a ciência, né, é responder às suas próprias dúvidas, é o seguinte: então, qual é o mínimo que eu devo fazer para ter resultado? Ou seja, quanto tempo preciso treinar por semana, né, a divisão de treino, o número de séries, repetições, intensidade, ou seja, tudo que está relacionado com o universo do treinamento de força, com a musculação propriamente dita, sempre tem essa pergunta, tá? Então, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Ou seja, eu preciso treinar quantas vezes por semana? Eu preciso praticar o treinamento de força com altas intensidades, eu preciso praticar o treinamento de força com baixas intensidades. Como que tem que ser essa divisão? Como tem que ser esse mínimo? Bom, seguinte, pessoal, é muito comum a gente ter essa pergunta, né? Porque parece que nunca é o suficiente para o nosso aluno, né? Nunca é suficiente a quantidade de vezes que ele treina, né? O que ele está fazendo, a percepção que o aluno tem, parece que nunca é suficiente. Mas a gente sabe que a literatura já dá suporte aí com vários estudos científicos, né, já há bastante tempo sobre essa questão de frequência, sobre essa questão de duração de treinamento. E quando a gente fala da musculação, principalmente, né, do treinamento de força em si, a gente sabe que 3 sessões semanais, ou seja, se a gente pensar, por exemplo, dentro de uma semana de treino, né, segunda, quarta e sexta, 3 semanas, 3 sessões semanais. Segunda, quarta e sexta, por exemplo, terça, quinta e sábado, segunda, terça e sábado, enfim, 3 vezes na semana, com uma duração de pelo menos 13 minutos, já é possível ter ganhos de hipertrofia, ou seja, já é possível aumentar a massa muscular e manutenção da força muscular. Então, aqui é bem importante deixar claro que está sendo dito o quê? O ganho de massa muscular, claro, só que não se diz a magnitude desse ganho de massa muscular, se é um ganho de massa muscular alto, se é um ganho de massa muscular moderado, né? Não se diz isso aqui. Eu apenas traduzi essas informações para deixar claro para vocês o seguinte: é possível ganhar massa muscular treinando aí
dentro daquela condição que o aluno consegue. Quem é que não consegue treinar pelo menos 3 vezes por semana, 13 minutos? Cara, dá 39 minutos por semana. 39 minutos por semana. Então já é possível. E manter os níveis de força. Agora, claro, se você quiser resultados mais elevados, otimizar os ganhos de massa muscular, aumentar os níveis de força, uma vez que essas informações desses estudos científicos aqui está falando de manutenção da força muscular, é claro que a gente vai trabalhar aí num aumento da frequência semanal, da duração da sessão, da intensidade, do volume, entre outras variáveis de manipulação do treinamento de força. Bom, e pensando nessas estratégias, né, do que se refere à divisão de treino na musculação, treino de perna ou não, se vale a pena ou não vale a pena dividir, né, se a gente precisa, por exemplo, ter altas intensidades, baixas intensidades e tudo mais, eu trago um artigo científico bem interessante, publicado por Ellen Pedersen e seus colaboradores, né, lembrando que a Ellen Pedersen é uma escritora extremamente reconhecida na área da musculação, treinamento de força, escreve muito bem, eu gosto bastante da forma como ela escreve, ela e seus colegas, né, ela e seus colaboradores, e particularmente falando, eu acho interessantíssimo as abordagens que ela traz nos estudos científicos, então eu decidi trazer isso para vocês também, compartilhar com vocês aqui, beleza? Bom, olha só, esse artigo científico aqui, que é um estudo original, né, um estudo de uma experiência, uma pesquisa científica, fez o seguinte, olha só, participaram do estudo 15 mulheres e 7 homens, então nós temos aqui, interessantemente, nesse estudo científico, participando tanto homens quanto mulheres. Então nós temos uma amostra aí que compete, né, aos dois sexos, mulheres e homens e mulheres, masculino e feminino, beleza? Nós temos aqui também o seguinte, homens e mulheres que eram jovens, né, entre 18 e 30 anos, treinados há pelo menos 6 meses e com experiência nos exercícios do protocolo que foi proposto pelos autores. Então, no total, nós temos o que aqui? 22 participantes, 15 mulheres e 7 homens, 22 participantes entre 18 e 30 anos de idade. E esses participantes, eles tinham que ter pelo menos 6 meses de experiência em treinamento, né? Então, deveriam ser considerados aí indivíduos intermediários, ok? E ainda, esses indivíduos, eles tinham que ter experiência nos exercícios do protocolo. E por que isso é importante? Por que os autores, né, tiveram esse cuidado que eu achei super elegante da parte deles? Porque é o seguinte, pessoal, não adianta, né, os autores propor um protocolo de treino com exercício A, B, C, D, E, F, G, H, enfim, né, os exercícios do protocolo, e os praticantes não terem experiências nesses exercícios. Isso faz diferença? Claro que faz diferença, mas com certeza faz diferença. A gente vê isso o tempo todo, né? Principalmente quando a gente modifica treinamento, e quando a gente modifica o treinamento, o exercício que vai começar a existir naquele programa de treino, o aluno não tem experiência, ele acaba se complicando, dói a musculatura pra caramba, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Ó? Vamos pegar a musculatura de peitoral, tá? Musculatura de peitoral. Nós temos aí supino reto com barra, supino reto com halteres, nós temos crucifixo inclinado, nós temos a máquina de crucifixo, né, o pec deck, o voador, nós temos o crossover, nós temos até o próprio apoio no chão, né? Temos vários exercícios. Só porque é o seguinte, pode acontecer do aluno não ter experiência em todos os exercícios, né? O aluno é avançado, mas ele é avançado em supino reto com barra. Se colocar um supino inclinado com halteres que ele nunca fez na vida, ele já é um indivíduo iniciante. Então a gente começa a perceber também que o nível de experiência não compete apenas ao tempo de treino, ou se a gente pegar mais a literatura recente, né, não somente ao tempo de treino, mas também à experiência prévia ao treinamento, aos níveis de força em exercícios como barra fixa, como levantamento terra, como supino reto, como agachamento. Não, a gente começa a relacionar também a experiência do aluno no sentido de arsenal de conhecimento dos exercícios que ele faz. Porque a gente tem, por exemplo, alunos que treinam CrossFit há 3 anos, mas se vão começar um programa na musculação, eles são iniciantes. Porque nunca treinaram musculação. Ah, mas treina CrossFit. Mas CrossFit é outra coisa. Ah, aquele aluno que treina, por exemplo, Pilates há 10 anos vai começar a musculação. Ele é experiente no Pilates, na musculação ele não é. Então a gente vê também que é importante ter as experiências nos exercícios do protocolo quando a gente pensa em literatura científica. Os avaliados, né, os participantes fizeram teste de 1RM, teste de força máxima dinâmica,
fizeram o teste de salto vertical, fizeram a avaliação da massa muscular e também a espessura muscular por meio do ultrassom do vasto lateral. Então, teste de um RM clássico, né, pessoal? Teste de um RM clássico no agachamento e no supino reto. Aqui eu acho que eles fizeram só no agachamento, tá? Na verdade, fizeram só no agachamento porque foi um trabalho só de membros inferiores, né? Então, fizeram aqui só no agachamento. Fizeram um teste de salto vertical, né? Teste de potência. É importante a gente começar a discutir a diferença entre os dois, né? Teste de um RM é para força máxima dinâmica. Teste de salto vertical é para potência muscular. Qual que é a diferença? A diferença é que um é força, o outro é potência. Essa é a diferença. Não, brincadeira. A diferença é que um é a força máxima dinâmica, né? Uma capacidade motora, e essa capacidade motora é uma capacidade motora condicionante, e nós temos também a potência, que nada mais é do que a força com velocidade. Nesse caso aqui, o teste do salto vertical ele foi escolhido propositalmente porque é um teste que envolve membros inferiores, uma vez que o protocolo ele foi analisar membros inferiores. Já vou mostrar para vocês na próxima tela como é que foi aí o programa de treinamento. E também fizeram aí análise de imagem, né, para identificar a quantidade de massa muscular total e também para verificar a espessura muscular do vasto lateral, especificamente do vasto lateral. Então, não podemos fazer inferências do vasto medial, do vasto intermédio, do reto femoral, dos isquiotibiais, enfim, de qualquer outra musculatura que não seja o vasto lateral. Ou seja, o que vai vir em relação aos resultados, a gente só pode utilizar as informações que foram feitas nas avaliações. E o programa de treinamento durou 8 semanas. Foram 8 semanas de trabalho. Não é muito, né, pessoal? A gente sabe que não é muito tempo, mas dá pra gente tirar algumas conclusões bem interessantes. Beleza, galera? Bom, seguinte, ó. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, deixem no chat, fiquem extremamente à vontade, que eu vou lendo as perguntas de vocês, vou colocando na tela, e a gente vai discutindo juntos aqui esse importante tema, beleza? Também, né, deixo aqui o meu pedido do seu like, da sua inscrição, isso é fundamental para eu continuar trazendo conteúdos para vocês aqui, beleza? Vamos lá. Seguindo, ó, o que eu vou passar para vocês aqui agora é como que foi o programa de treinamento, como que foi, né, a logística, como é que foi aí os exercícios, séries, repetições. Vou mostrar tudo para vocês aqui nessa tela, de acordo com a literatura científica, o que o estudo científico mostrou. Olha só. Os exercícios escolhidos foram esses que vocês estão vendo aqui na tela. O agachamento, o deadlift, o afundo e também o agachamento búlgaro, né? Ou afundo búlgaro, enfim, como vocês queiram chamar. O búlgaro, eu vou chamar somente de búlgaro para não ter aquele chata, né, que fica se preocupando com nomenclatura. Agachamento, o deadlift, o afundo e o búlgaro. Esses foram os 4 exercícios escolhidos pelos autores para fazer aí o estudo científico. Então nós temos o que aqui? Exercícios multiarticulares. Não tem cadeiras, não tem somente extensão de joelho, somente flexão de joelho. São todos exercícios multiarticulares que envolvem flexão e extensão de joelho e de quadril. É isso que vocês têm que observar, certo? Bom, e esses 4 exercícios aqui, escolhidos pelos autores, né? Todos os participantes fizeram esses 4 exercícios. A diferença foi o seguinte: um grupo fez todos esses exercícios em apenas um dia. E o outro grupo fez um exercício por dia. Então, um grupo teve o que nós chamamos de blitz, ou seja, fizeram todos os exercícios num dia só. Exercícios de membros inferiores. Enquanto que o outro grupo, ele teve o que nós chamamos de split. Foi dividido esses exercícios aqui, né, ao longo da semana. Então, por exemplo, tá? Um grupo fez agachamento, deadlift, afundo e búlgaro, tudo num dia só. Por exemplo, segunda-feira, tudo na segunda-feira. O outro grupo não. O outro grupo fez agachamento na segunda-feira, o deadlift na quarta-feira, o afundo na sexta-feira, o búlgaro no sábado e assim por diante. O espaçamento entre os treinamentos, para quem fez tudo num dia só, foi de pelo menos 5 dias, 4 a 5 dias.
Enquanto que o grupo que fez 1 por dia teve, no máximo, 2 dias de descanso. Essa foi a divisão do treinamento. E como que foi a periodização, que eu achei muito interessante do ponto de vista de prescrição do treinamento por parte dos autores. Semana 1 e semana 2, todos os participantes fizeram 12 repetições para cada exercício, 4 séries para cada exercício, com 2 minutos de intervalo entre as séries. Então, na semana 1 e na semana 2, nós tivemos um volume aí, né, de 4 vezes 4, ou seja, 4 séries para 4 exercícios, 16 séries para membros inferiores ao longo da semana. Um volume muito bom de treinamento para membros inferiores. Na semana 3 e 4, houve o quê? Uma redução do número de repetições de 12 para 10. Isso significa que nós tivemos um aumento do peso. Como que eu sei? Porque se a repetição cai, o peso aumenta, periodização linear. Então nós tivemos aí uma diminuição no número de repetições. Então, para quem é assinante da Empsize, já sabe, né? Periodização do treinamento, tem cursos completos aqui na plataforma, tanto do iniciante até o avançado, modelos de periodização, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Se não sabe, uma hora vai saber, porque sendo assinante, tem acesso lá aos cursos, né? Lá eu explico muito bem, com muito mais detalhes, sobre essa questão da periodização aí. E aí o seguinte, mantiveram, né, 4 séries por exercício, também 2 minutos de intervalo. A única diferença da semana 1 e 2 para 3 e 4 é que teve essa redução do número de repetições de 12 para 10. Na semana 5 e 6, o que aconteceu? Bom, teve uma redução no número de repetições de 10 para 8, continuou tendo, né, uma redução, só que aumentou o número de séries. Até eles colocaram aqui uma barra, uma linha, né, uma linha vertical aqui para dividir bem esses dois mesociclos de treino, né? 5 séries por exercício. Então agora nós temos 5 vezes 4, né? De 16 para 20 séries por grupamento muscular, nesse caso aqui membros inferiores. E aumentar um pouquinho o número de intervalo, né? O tempo de intervalo, 3 minutos de intervalo. Ou seja, 5 séries, aumentou o volume, diminuiu a intensidade, aumentou a intensidade, diminuiu o número de repetições e aumentou o intervalo. Na semana 7 e 8, teve novamente uma redução do número de repetições, foi para 6 agora, manteve o número de séries, 5, e o intervalo se manteve. Ou seja, dentro dessas 8 semanas de treinamento, os autores trabalharam com uma periodização linear, diminuindo o número de repetições, aumentando o peso e também aumentaram o número de séries, né, de 4 para 5 séries, saindo de 16 para 20 séries e o intervalo 3 minutos entre as séries. Tudo bem até aí, né? Tranquilo. Isso aqui foi o protocolo de treino, nada mais do que isso aqui. E aí nós vamos agora analisar os resultados do artigo científico, que é a parte legal, né, da gente analisar, que é os resultados. Vamos ver aqui, ó, na tela para vocês. Olha só, vamos entender isso aqui com calminha, bem simples de entender, parece bastante coisa, mas não é, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o que se refere, né, à individualidade biológica, nós vamos conversar sobre isso. Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Pergunta aí, deixa a pergunta no chat, fiquem bem à vontade para perguntar. Para quem está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, né, tá bem legal aí a participação de vocês, então fiquem muito à vontade aí para participar, perguntar e vamos lá. Olha só, aqui vocês estão vendo na tela uma imagem do estudo científico mostrando as diferenças entre o grupo low. O que é esse grupo low aqui? O que significa isso, né? Low. Bom, esse low aqui foi o grupo baixa frequência. O que é baixa frequência? Aquele grupo que treinou uma vez por semana todos os exercícios de perna num dia só. E o grupo high foi aquele grupo que fez um exercício por dia, né? Alta frequência. Cada bolinha dessas aqui que vocês estão vendo na tela, na cor azul e na cor mais laranja, digamos assim, amarelo mais escuro, é um indivíduo, é um participante. Cada bolinha dessa aqui é um participante. Tudo bem até aí, né? Tranquilo. Bom, aqui nós temos as modificações de um RM em quilogramas no agachamento, certo? 0, 5, 10, 15, 20, 25 quilos, ou seja, a quantidade de peso movido no teste de um RM no agachamento.
E aqui nós temos o REDS D, ou seja, é um intervalo, é um tamanho de efeito, tá? É um tamanho de efeito, ou seja, magnitude das diferenças entre os grupos, ou seja, entre o grupo low e o grupo high. Tanto que aqui está escrito ó, high minus low, ou seja, alta frequência menos baixa frequência. Então, é as diferenças entre os grupos, né? Esse círculo na cor preta aqui reflete a diferença média entre os grupos. Então, a gente já vai discutir isso aqui daqui a pouquinho, tá? Fica calmo aí, fica tranquilo aí, fica tranquilo aí. Olha só, no grupo que fez todos os exercícios de perna num só dia, tá? Num só dia, veja que 3 indivíduos não ganharam nada de força. Ou seja, fizeram o teste do agachamento antes do programa de treinamento e o teste de agachamento depois do programa e praticamente não teve nenhuma alteração. É como se não tivesse treinado. É como se aquelas 8 semanas de treino não tivesse existido. 2 indivíduos ganharam em torno ali de 2 a 3 quilos no teste de agachamento. 2 indivíduos ganharam em torno de 10 quilos. 2 indivíduos em torno de 15. Um indivíduo ali, 17, 18 quilos. E teve um indivíduo que ganhou 20 quilos, né? Ou seja, conseguiu aumentar em 20 quilos o seu RM, ou seja, o teste do agachamento. Então, vamos supor aqui, né? Vamos pegar esse exemplo aqui desse menino ou dessa menina, pode ter sido homem ou mulher, que aumentou 20 quilos. Fez o teste de agachamento, vamos supor que o RM foi 100 quilos, né? Fez uma repetição, fez uma descida e uma subida no agachamento, 100 quilos. 8 semanas depois, deu 120, aumentou 20 quilogramas. Então, aqui são valores absolutos, né? Valores em quilogramas. Agora, o grupo que fez um exercício por dia, né, que foi espalhando, né, um dia agachamento, outro dia terra, outro dia o afundo, outro dia o afundo búlgaro, veja que os indivíduos, eles tiveram ganhos maiores, né, mais elevados. Inclusive, o mínimo que se teve aqui, ó, foram esses dois que ganharam ali 7 quilos. E nós tivemos indivíduos que ganharam lá em torno de 22, 25 quilos. Então, se a gente olhar, por exemplo, agora essa figurinha aqui, né, mais à direita, ó, da imagem, a gente vê que realmente foi vantajoso para o grupo que fez esse treino mais separado, né, dividiu o treino de perna, aumentou a força, né, conseguiu aumentar a força, apesar de ter indivíduos aqui que ganharam menos do que alguns no grupo baixa frequência. Mas se a gente olhar assim na média, a gente consegue observar que a maioria dos participantes, né, pela média, se beneficiaram em relação à força, ou seja, o teste de um RM no agachamento, naqueles indivíduos que dividiram o treino de perna. Ok? Agora, na potência, pessoal, ou seja, no teste de salto vertical, né, que tem vídeos aqui no canal no YouTube, gratuitos, né, tem cursos completos lá na EmpScience também sobre avaliação física, não só sobre avaliação de potência, mas avaliação também da força. Então, para quem é assinante já sabe disso, né, tem lá tudo completinho para vocês, tudo com certificado, tudo bonitinho. Mas na potência, a coisa muda de figura, né? Na potência, quando a gente avalia a potência, por exemplo, ó, o grupo que fez apenas uma vez na semana o treino de perna, que treinou uma vez na semana exercícios de membros inferiores, teve indivíduos aqui que não ganharam muita coisa em centímetros, né? Ou seja, no salto. Quando a gente avalia a distância do salto vertical, a gente avalia em centímetros, né? Teve indivíduos, inclusive a maioria deles aqui, ficaram aqui entre 0 e 1 centímetro de aumento, né? Mas teve indivíduos, ó, teve um monstrinho aqui que conseguiu ganhar 5 centímetros de salto vertical, aumentou muito a potência, né? Fazendo o treino de perna somente uma vez por semana. O grupo que treinou em alta frequência, ou seja, que dividiu o treino de perna, né, que fez um exercício por dia, teve indivíduos que perderam potência. Tá vendo aqui, ó, esses dois aqui, ó. Por isso que é legal ver esses gráficos indivíduo a indivíduo, né? Esses dois aqui, pode ter sido homem ou mulher, a gente não sabe, né? Eles perderam aqui em torno de 2 a 3 centímetros de salto. Então, vamos supor, antes do programa de treino, o indivíduo saltou, deu 50 centímetros. Acabou as 8 semanas de programa de treino, esse indivíduo aqui que treinou perna uma vez, aliás, dividiu o treino de perna ao longo da semana, terminou com 47 centímetros, perdeu potência. Só que é importante salientar que teve indivíduos que conseguiu ganhar 7 centímetros de potência. Ou seja, mesmo que esse grupo aqui, ele foi, né, o mais heterogêneo, ele foi bem espalhado, né? Se você pegar aqui, ó, o mínimo e o máximo, eles estão bem distantes, né?
Mas o indivíduo que mais ganhou estava no grupo de alta frequência, ou seja, que dividiu o treino de perna. Mas, no geral, na média, parece que tanto faz. Dividir ou não o treino de perna, tanto faz. Uma leve vantagem para o grupo que fez o treino de perna apenas uma vez por semana. Muito legal, né, cara? Muito legal isso aqui. Essas informações aqui são fantásticas do ponto de vista estatístico. Agora, vamos lá. Isso aqui é importante, tá? Muito importante também, assim como as outras variáveis que a gente analisou. Vamos falar agora sobre a massa muscular. Modificações na quantidade de massa muscular em quilogramas nos dois grupos. Olha só. O grupo que treinou uma vez por semana teve indivíduos que perderam massa muscular, inclusive perderam expressivamente, né? Tá vendo aqui, ó? Esse indivíduo isoladinho, ó, no final aqui do gráfico, 2 quilogramas, cara. Esse indivíduo perdeu 2 quilos em massa muscular em 8 semanas. Eu não estou falando de 2 quilos de peso, eu estou falando de 2 quilos de massa muscular. Eu não estou falando em um ano, estou falando em 8 semanas. 8 semanas. Dividir o treino de perna parece ser bem interessante para preservar a massa muscular, tá? Bem interessante. Massa muscular da onde, Moacir? Dos membros inferiores. E teve indivíduos que perderam aqui 750 gramas, teve indivíduos que perderam meio quilo, teve indivíduos que perderam no grupo alta frequência, que treinou um exercício por dia? Teve, mas a maioria ganhou massa muscular. Inclusive, teve indivíduos lá que ganharam em torno de 1 quilo de massa muscular. Só que quando a gente olhar a média aqui, pessoal, veja que parece que não tem tanta diferença assim entre os grupos, quando a gente olha os valores médios, tá? Médios. Mas, se a gente olhar esse círculo preto aqui, né? Parece que esse círculo preto aqui nos dá uma sensação de que dividir o treino de perna é bem interessante para o aumento da massa muscular. Por que a gente não pode concluir de fato, né? A gente não pode afirmar isso. Primeiro porque, estatisticamente, a gente sabe que o intervalo de confiança ele está ultrapassando o ponto zero aqui, né? Então, ele mostra que não é conclusivo, mas a gente pode lançar de hipóteses, como, por exemplo, se o estudo científico tivesse durado mais de 8 semanas, como, por exemplo, 16, 24, ou um ano inteiro, né? Será que esses dados aqui não seriam mais para cima, ou seja, não seriam mais em vantagem a divisão do treino de perna? A gente não consegue dizer com clareza isso, né? E vamos observar agora aqui, por fim, as modificações da espessura muscular do vasto medial. Essa figura é bem interessante porque já mostra o contrário, né? Essa figura aqui mostra o seguinte, que nós temos aí uma vantagem para o grupo low, ou seja, para o grupo que treinou uma vez por semana. Então, quando a gente olha a massa muscular como um todo, treinar uma vez por dia, né, ou seja, fazer um exercício por dia, é interessante. Pelo menos a tendência do aumento de massa muscular é para o grupo que divide treino de perna. Agora, quando a gente quer aquela hipertrofia mais localizada, como por exemplo do vasto lateral, nesse caso aqui, né? A gente começa a perceber que treinar uma vez na semana é mais interessante. Veja que teve indivíduos que chegou a ganhar 8 milímetros. É que é milímetros, tá, pessoal? Bem pouquinho, tá? Milímetros. Milímetros, não é centímetros, é milímetros. 8 milímetros. É 0,8 centímetro. É 80% de 1 centímetro de espessura muscular no vasto lateral. Mas teve indivíduos que perdeu. Ou seja, quando a gente olha a hipertrofia como um todo, né, tanto na massa muscular quanto na massa muscular mais localizada, na espessura vinda por ultrassom, a gente vê que é bem heterogêneo, né? Tem indivíduos que ganharam 8 milímetros lá no grupo que treinou uma vez por semana, mas teve indivíduos que perdeu em torno aí de 1 milímetro de espessura no vasto lateral. Mas, se a gente olhar os valores médios, inclusive foi esse indivíduo aqui que puxa a média para cima, né? Parece que treinar aí uma vez por semana é mais interessante. Então a gente precisa analisar com bastante cautela o que a gente quer, né, com esse aluno, o que a gente busca aí de objetivo com o nosso aluno, o que a gente quer realmente, de fato, alcançar com a nossa periodização, com a nossa prescrição. Então vamos lá. Outra coisa interessante também, né, que pode justificar aí, principalmente o ganho de força e uma tendência ao ganho de massa muscular geral é o seguinte, ó.
Quando a gente vai calcular o volume total de treinamento, que é o número de séries vezes o número de repetições, vezes o peso do exercício, né, o volume load que a gente chama, né, séries vezes repetições vezes peso, a gente vê que esse estudo, ao calcular essa variável para o grupo baixa frequência, esse grupo ele conseguiu mover 53.159 quilogramas ao final do estudo, né, 53 toneladas, né? Mais ou menos isso aí, 53.159 quilos. Enquanto que o grupo alta frequência, que treinou um exercício por dia, conseguiu mover 62.559 quilogramas. Então veja que tem uma diferença muito importante, uma diferença no volume total de treinamento. O grupo que treinou em alta frequência, ou seja, que fez um exercício por dia, conseguiu mover mais peso, por quê? Por causa justamente da redução da fadiga neuromuscular. E como que eu sei que é o peso? Se uma vez que eu sei que essa multiplicação compete séries, repetições, vezes o peso. Por que eu sei que é o peso? Por que não é as séries e repetições? Porque lembra que as séries e repetições eram padrão. Elas foram se modificando ao longo do tempo, na periodização do treinamento, mas elas eram iguais para todos os praticantes. Então, a única coisa que poderia se modificar na prática, ao longo do tempo, de fato, era o peso. Uma coisa é fazer 10 repetições com 100 quilos. Outra coisa é fazer 10 repetições com 102. Então, tem uma multiplicação diferente da outra. O grupo que conseguiu diluir esse volume de treino, né, alta frequência, ou seja, que fez um exercício por dia, foi dividindo o treino de perna, conseguiu ao final de 8 semanas 18% a mais de peso movido, ou seja, de volume total de treino. Isso é uma das justificativas, uma das possíveis justificativas do aumento de força no grupo alta frequência, ou da tendência do aumento de massa muscular, uma vez que a gente sabe que o volume total de treinamento está relacionado diretamente com os ganhos de massa muscular e com os ganhos de força. A gente sabe disso. É uma das variáveis mais importantes que a gente tem. Se eu quero promover hipertrofia no meu aluno, pode colocar na cabeça tranquilamente. Aumentar o volume total de treino é um dos caminhos. Não é o único, mas é um dos caminhos para você conseguir fazer o seu aluno melhorar sua força e melhorar também a massa muscular. Beleza? Vamos então aqui para as aplicações práticas, para as conclusões, que eu faço sempre questão de trazer o print do artigo científico. Tudo bem, está em inglês, não tem problema. Eu fiz uma tradução aqui bem rápida, bem literal e bem mais direta para a nossa realidade. Mas está aqui para vocês, tá? Não fui eu que escrevi isso aqui, foram os autores, está lá no artigo científico para vocês pesquisarem, tá bom? Fiquem tranquilos. O pessoal que está na EMPSICE, o artigo científico está bonitinho para vocês fazerem o download lá dentro da plataforma, né? Depois vai estar o certificado tudo bonitinho lá dentro. Professor, eu não sou assinante da EMPSICE, como é que eu faço para pegar o artigo científico? Aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar no começo da aula, vai ler o que está escrito no começo, né? E vai digitar no Google lá o título do artigo e vai cuidar lá e vai buscar o artigo científico da sua forma, né? Não vou dar de mão beijada não, só para quem é assinante. Para quem é assinante, o artigo científico está bonitinho para fazer o download. Quem não é assinante, consegue o artigo? Claro, é só buscar o artigo científico aqui no título, ó. O título está aqui. Ali, ó, tá vendo? High Frequency Resistance Training Improves Maximal Lower Limb Strength More than Low Frequency. É só digitar isso aí no Google, vai aparecer o artigo científico, vocês fazem download. Pronto, simples assim. Não tem mistério. Se não quiser, daí é preguiçoso. Se quiser, tem essa possibilidade. Quem é assinante da minha plataforma, o artigo está prontinho para fazer o download com certificado de conclusão de curso, tudo certinho lá para vocês assistirem várias vezes, né? O benefício de quem é assinante. A vantagem de quem é assinante. Bom, vamos lá. Vamos para a conclusão e aplicação prática. Ó. Os resultados mostram que indivíduos treinados devem distribuir o volume de treino em várias sessões quando o objetivo é força. Muito legal isso aqui, né? Então, se eu quero aumentar a força do meu aluno, é interessante diluir o volume de treino. Então, a divisão do treino de perna é válido. É válido, não sou eu que estou dizendo, é a literatura científica. Se tem alguém que está dizendo para você que não é válido, você pode mostrar esse estudo científico, argumentar, discutir e crescer a área. Que é válido, vocês viram aqui por meio dos resultados. Se o objetivo for potência ou hipertrofia, a frequência não faz diferença. Entretanto, nós temos que deixar claro que não faz diferença por causa do tempo de treinamento,
porque os exercícios escolhidos foram apenas 4, o volume foi de 16 a 20 séries, mas quem sabe se o estudo fosse mais longo, quem sabe se fossem outros exercícios, quem sabe se fosse mais séries, se tivéssemos uma periodização com aumento de séries, pode ser que para potência treinar uma vez por semana é mais interessante e para hipertrofia diluir o volume é mais interessante. Então, aqui a gente começa a olhar muito bem aqui a aplicação da periodização em bloco, né? A periodização em bloco aqui começa a ficar bem evidente, né? A importância de a gente colocar blocos na periodização para aquilo que eu quero desenvolver com o meu aluno. E é importante ressaltar, ó, que essas recomendações são específicas para as condições investigadas nessa intervenção. Então, nós não podemos falar se isso aqui é viável, por exemplo, para indivíduos iniciantes ou para indivíduos idosos. Por quê? Porque aqui eram indivíduos que tinham experiência com treinamento em pelo menos 6 semanas, então não eram iniciantes. E eram indivíduos jovens, 18 a 30 anos, então não eram idosos. Ou seja, eu só posso, né, utilizar essas recomendações de forma muito específica se forem indivíduos nessas condições de treino. Mas a gente pode utilizar dessas informações para poder fazer outras adaptações e aplicações em outras populações e níveis de treino. E assim a gente vai crescendo na nossa área e buscando mais respostas para aquilo que a gente pratica, para aquilo que a gente prescreve, para aquilo que a gente trabalha. Só que com informação científica e não com achismos. E não qualquer coisa a gente está utilizando da literatura científica ao nosso favor, utilizando, né, a literatura para que a gente possa realmente ter um embasamento de trabalho muito mais prático e muito mais técnico. E claro, né, muito mais responsável, muito mais ético e muito mais digno, né, do que a gente sabe do que é a educação física. Bom, pessoal, dito isso, então, né, fiquem à vontade aí para perguntar, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem muito à vontade. Deixe no chat aqui se tiver alguma pergunta em relação ao artigo científico, ou a divisão de treino de perna, ou treinamento, ou periodização, fiquem muito à vontade. E, para quem chegou depois, né, lembro a vocês a importância de se inscrever no canal, deixar o like, isso é fundamental, tá, pessoal, para eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. É muito difícil trabalhar de forma séria, de forma certa no YouTube, muito difícil, o pessoal não valoriza, não é fácil, é muito difícil trabalhar sério no YouTube. A gente sabe que conteúdos com seriedade, com técnica, né, com literatura científica, não fazem sucesso no YouTube, então o like de vocês, a inscrição de vocês ajuda. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem bem, um excelente sábado, um excelente domingo, um bom final de semana como um todo. Fico à disposição para tirar dúvidas de vocês sempre, né? Podem deixar os comentários aqui, podem procurar as minhas redes sociais que eu estou à inteira disposição. Valeu, muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.